Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar a tag do primeiro livro e vai ter um barulhinho aí de fundo, é o meu computador que eu tô com as perguntas aqui nele, então me desculpem já por isso. Vamos começar então, para o vídeo não ficar longo, porque né, o meu vídeo sempre fica longo, mas não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo aí, por favor, e compartilhar com seus amigos que gostam de ler também, tá bom? Pra me ajudar bastante. Então vamos começar. O primeiro livro que te introduziu ao hábito de leitura. Bom, o primeiro livro que me introduziu ao hábito de leitura foi O Ladrão de Raios, Percy Jackson. Eu até li livros antes, né? Li O Pequeno Príncipe e tal. Só que o livro que eu realmente foi quando eu comecei a ler e eu nunca mais parei foi O Ladrão de Raios. Eu li ele há 10 anos atrás e pode ver que ele tá bem amarelado, ó. É a edição econômica, essa daqui. Era uma época que eu encapava meus livros, encapava. E foi, assim, a minha paixão da minha vida é Percy Jackson. Eu gosto muito, 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 muito dessa série. E gosto mais ainda desse primeiro livro, que quando eu comecei a ler ele, eu nunca mais parei de ler na minha vida. Pergunta: o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? Eu acho que eu vou falar desse daqui, mas eu não tenho certeza, que é O Do Que Eu, da Julia Quinn, que é o primeiro livro dos Bridgertons. Foi o primeiro romance histórico que eu li, e eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Minha história com Julia Quinn é que aqui na biblioteca da minha cidade tem todos os livros dela. E eu sempre via essas capas nas estantes, né? E eu achava essa capa horrorosa, a coisa mais feia do mundo. Só que eu via sempre pessoas mais velhas pegando. Tipo, eu lá com os meus 15 anos, né, vendo pessoas, assim, dos 30 anos pra cima pegando esses livros. Eu ficava, gente, o que esse povo vê nesse livro? O que tem de tão bom? E aqui na minha biblioteca, enquanto você não tivesse 18 anos, você não poderia pegar a Julia Quinn por causa das cenas, né, hot e tudo mais. E aí, eu fui burlar as regras, né, e eu comprei o livro e li, e eu amei. Achei tudo, gostei bastante. Na época eu ainda não tinha, né, essa cabeça de problematizar as coisas, então a bendita cena que tem aqui, eu não reparei nela, não fez diferença pra mim, porque na época, né, eu era adolescente, pra mim eu não ia problematizar nada aqui, eu só ia achar tudo lindo. Mas esse aqui foi o meu primeiro romance histórico que eu li na minha vida inteira. Pergunta número 3, o primeiro livro favorito. O meu primeiro livro favorito é outro um pouco polêmico também, que é Paixão Sem Limites, da Abby Glines. Eu amei esse livro tanto quando eu li a primeira vez, mas eu amei tanto porque ele é um romance diferente, não é romance sobrenatural, não é romance histórico, é um romance contemporâneo, mas ele é um romance que puxa pro hot. Então ele foi um dos primeiros hot que eu li e eu achei assim um achado da vida. Eu fiquei, gente do céu, que coisa é esta? Eu achei tipo uma coisa de outro mundo. E aí eu gostei bastante, eu falava que era meu livro favorito, tadinha, não tinha lido nem nada, eu falava que isso aqui era meu livro favorito. Hoje em dia, obviamente, eu consigo ler esse livro com uma visão um pouquinho mais crítica, entender que o relacionamento que ele traz aqui é um pouco problemático, sim, que, né, a gente tem que pensar um pouquinho nessas coisas. A autora tinha mania, né, antigamente, botar uns romance meio, né, abusivo, né, tinha uma mania, né, gente? Aqui tem um romance um pouquinho abusivo. Hoje em dia, quando eu leio, eu fico tipo, não tá certo isso daí, não. Mas na época também, igual o outro livro da Julia Quinn, eu era muito nova. Pra mim era tudo muito lindo, muito novo, então eu amava isso daqui. Quarta pergunta. O primeiro livro que te fez chorar. Esse daqui, gente, eu não sei se eu chorei porque ele é ruim ou porque o que aconteceu no final não me agradou. Que é Convergente, da Veronica Roth, que é o último livro da trilogia de Divergente. Eu sou apaixonada com o primeiro livro, Divergente. Li Divergente na minha adolescência 5 vezes, de tanto que eu amo essa história. Eu amo, amo, amo muito. O meu livro tá caindo aos pedaços, o primeiro livro, Divergente. Ele tá, tipo, a capa tá arrancando, aqui tá arrancando, tá todo fodido. Mas esse aqui, como vocês podem ver, tá novinho, olha. Que, né, li uma vez só e quis tacar o fogo nele. Eu chorei muito com esse livro, eu chorei muito. Acho que foi a segunda ou a terceira série que eu li depois de Percy Jackson, então tem bastante tempo. E eu chorei muito quando Spoiler. Eu chorei muito quando a atriz morreu. Ela era minha personagem favorita. Ela e o 4 era o primeiro romance que eu via na minha vida, porque as outras séries que eu tinha lido, que era Percy Jackson, Harry Potter, não trazem esse romance, não exploram o romance, né? Ele é mais pra aventura, né? É um livro infanto-juvenil. E aqui já traz um pouquinho mais esse romance, sabe?
Mas explora mais esse romance. E aí eu amava esse casal, eu amava o 4, by the way, o meu Bibs 4 é por causa do 4. E eu amava, sabe, tudo aqui. Eu amava todo esse universo. E aí a Veronica Roth virou pra mim e falou: o quê? Você ama? Uma pena, porque eu vou cagar neste livro. Vou fazer ele uma bosta. Vou matar a atriz. E aí eu chorei o livro inteiro, gente. Isso aqui pra mim é a morte, sabe? Enquanto os outros dois eu já reli umas 5 vezes, esse aqui eu acho que eu li 2 vezes, né? Então é isso. E não tem uma marcação. Nada. Quinta pergunta? Isso. O primeiro livro que você detestou. Por mais que eu tenha detestado Convergente, este livro aqui, eu não sei se ele é realmente o que eu detestei, mas eu lembro de não ter gostado dele. Tanto que eu só tenho ele na versão em inglês, porque eu comprei que tava na promoção. Eu não tenho ele na versão portuguesa, eu li em português. Eu li pela biblioteca daqui da minha cidade. A maioria dos livros que eu li na minha vida foi por causa dessa biblioteca, porque dinheiro pra comprar livro a gente não tinha. E foi Teardrop, da Lauren Kate. Em português ele também chama Teardrop. E, gente, esse livro aqui pra mim, assim, eu tinha acabado de ler Fallen, a série toda dela, e eu achei muito boa, eu gosto muito de Fallen. E aí eu falei, vou ler outros livros da Lauren Kate, né, já que a Fallen foi tão bom. E aí eu fui ler esse aqui e, esse livro é muito ruim. Eu odiei esse livro, eu achei uma bosta. Mas na época de adolescente, você só era fã de uma escritora, de uma pessoa, se você lesse todos os livros dela. Então o que eu fiz? Eu li Teardrop e eu li o próximo também, que eu não sei o nome, que atrás não tem. Mas são 2, é uma duologia. Eu li os 2, mesmo odiando, eu li os 2. Porque, né, eu era fã de Lauren Kate, eu tinha que mostrar que eu era fã de Lauren Kate. Mas assim, Teardrop pra mim foi... Ai, não sei nem o que foi. Sexta pergunta. O primeiro calhamaço. Meu primeiro calhamaço não poderia ser diferente do que As Crônicas de Nárnia, nessa edição de volume único, com folha branca, com a letra minúscula. Ai, isso aqui foi a morte pra mim. Eu sou também muito apaixonada pelas histórias das Crônicas de Nárnia. Eu tô fazendo meu TCC sobre as Crônicas de Nárnia, de tanto que eu gosto. Só que, gente, isso aqui pra mim foi, assim, uma luta. Uma luta pra ler isso aqui, eu lutei, viu? Nossa, mas eu lutei demais. Porque eu não sabia que existiam os livros separados, edições com os livros separados. Eu achava que só dava pra você comprar isso aqui e ler assim. E aí, meu tio tinha essa edição, e aí ele me emprestou. Por acaso, tio, nunca te devolvi, essa aqui é a sua edição, tá bom? Um beijo. E aí, ele me emprestou, e aí eu comecei a ler, né? E aí eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro. Na hora que começou no quarto, gente, eu já não tava aguentando mais, assim, eu tava lendo porque eu queria acabar. Que eu realmente não tava aguentando mais. Não é que as histórias sejam ruins, longe disso, eu gosto muito de todas. O problema é que eu tava tão cansada de andar com esse livro pra todo lado, de, sabe, meu braço doía de ficar assim. Se eu contar pra vocês que as últimas 3 histórias eu não lembro nada, eu não tô falando mentira. Eu juro pra vocês que os últimos 3 livros eu não lembro de praticamente nada. Porque eu fiz uma leitura dinâmica, porque eu queria acabar de todo jeito, eu queria acabar. Sabe quando você tá naquele afobamento, que você não aguenta mais aquele livro? Foi a minha história com as Crônicas de Nárnia. Mas hoje em dia eu tenho os livros separados, já reli todos e eu amo demais. Se você quer ler as Crônicas de Nárnia, por favor, leia os livros separados. Não leia nessa edição horrorosa aqui, porque não vale a pena, vai fazer você não gostar das histórias, mesmo elas sendo, assim, espetaculares. Sétima pergunta. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Eu não sei se realmente foi esse, mas eu sempre li só romance. Eu amo romance. É o meu gênero literário preferido. E aí eu li o Código da Vinci. Porque todo mundo falava de Código da Vinci, né? E eu achava que era uma coisa assim, sabe? Um mito. De tanto que as pessoas falavam, eu achava que era um mito, que ninguém nunca tinha lido mesmo. E aí eu comecei a ver o filme uma vez, quando eu era muito pequena. Assim, muito pequena não. Eu tava com uns entre 10 e 12 anos, eu comecei a ver o filme. E, gente, aquela cena do cara se machucando lá, se batendo com o chicote, aquilo lá ficou gravado na minha cabeça, que eu tomei ranço de o filme do Código da Vinci. Eu não conseguia ver passando assim na televisão, que eu já saía de perto, ligava a televisão, porque eu fiquei traumatizada, realmente, de ter visto aquela cena. Eu nunca tinha visto nada daquele jeito. E aí, depois, né, de um tempo, já tava maior, lá com os meus 16, 17 anos da vida, eu ficava me perguntando, gente, mas o que tem de tão especial nesse livro? E aí eu fui
li também o livro da biblioteca, depois que eu comprei esse daqui, que é uma edição para jovens, eu acho, alguma coisa do tipo. E eu amei. Era uma coisa diferente, né, do romance, que eu tava acostumada, né, do romance romântico. E eu gostei muito, tanto que eu continuei lendo. Já li todos os livros da história do Landon e, por favor, Dan Brown, solta mais pra nós que eu tô precisando. Oitava pergunta. A primeira série sem ser Harry Potter. Como eu já falei, a primeira série que eu li foi Percy Jackson. Harry Potter pra mim era um mito também. Eu só vi os filmes, eu nunca tinha visto os livros. Os livros na época eram muito caros e a minha família também não tem esse costume de ler. Eu acho que eu sou a única da família que lê, assim. Então, eu não tinha ninguém que me influenciasse a ler. Então, eu só vi os filmes. E eu sou apaixonada com os filmes até hoje. Mas a minha série, a primeira série que eu li, a minha série da minha vida, assim, que toma conta de mim, é Percy Jackson, sem dúvida nenhuma. Nona pergunta. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria por ser de um gênero que você não tinha costume e amou? Essa pergunta eu não vou saber responder direito, porque como eu gostava só de romance e eu já tinha me achado no nicho de romance, eu meio que não saía muito daquele nicho por medo realmente de não gostar. Então, aqui em casa eu não tenho nenhum livro assim que foi fora da minha zona de conforto. O mais recente que eu li, que é um pouco diferente do que eu tô acostumada a ler, foi Kindred. Mas não acho que tenha sido. Eu já falei bastante de Kindred, não vou nem botar capa aqui de tanto que eu já falei desse livro, mas eu não acho que tenha sido o primeiro livro, então essa não tem resposta para essa pergunta. Pergunta número 10. O primeiro Guilty Pleasure. Esse daqui tem uma história muito boa. A Psycast, que é a autora daquela série House of Nights, lançou uma série de deusas. São 7 livros, cada livro falando de uma mulher, como se ela fosse uma deusa, exaltando essa mulher. E aí, aqui na biblioteca da minha cidade tinha quase todos, eu acho, ou todos, não me lembro. Tinha alguns. Só que eu, no auge da minha adolescência, queria ler esses livros, assim, de qualquer jeito. Eu queria porque queria ler esses livros. Eu peguei esse daqui só pra exemplificar, tá? A série. Não é o primeiro. O meu primeiro mesmo foi o primeiro da série, que é A Deusa do Mar. Eu não tenho ele aqui em casa, só peguei esse daqui, que é um dos da série, pra poder exemplificar. Mas aí eu queria, porque queria ler esse livro, essa Deusa do Mar, de todo quanto é jeito, só que eu não podia pegar o livro na biblioteca, porque como eu já expliquei, quando o livro tem um teor hot, né, e tudo mais, você só pode pegar ele acima dos 18 anos. E eu lá com o meu auge dos meus 15 anos, queria, porque queria ler O Fogo no Botão, que não consegue entender, né, que está pra cima de 18, quer dizer que só pode as pessoas, né, tem alguma coisa ali no livro que só as pessoas maiores de 18 vão entender. E aí eu fui, cacei o livro e achei um PDF do livro e li o livro. E assim, foi o primeiro hot que eu li na minha vida. Eu achei o auge do auge. E eu li todos também. Falei, foda-se, vou ler todos. E aí eu li. E aí eu li todos e eu amei essa série. Foi o meu primeiro Guilty Pleasure, porque aqui, assim, não tem nada de conteúdo. É só romance mesmo. Como eu como eu gosto muito de mitologia, então foi um livro que teve um apelo muito grande pra mim, e é isso. Esse aqui foi o meu primeiro Guilty Pleasure. Foi isso, gente. Essa foi a tag do primeiro livro. Eu vou deixar as perguntas aqui no box, pra caso vocês, né, queiram fazer também e ver as perguntas que foram respondidas. Eu peguei essa tag lá no canal do Vitor, do Geek Freak. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que fez isso, mas eu vou deixar o vídeo dele ou nos cards ou aqui embaixo em algum lugar, caso vocês queiram ir lá assistir. E foi isso, muito beijo e até mais. Tchau!